Pessoal, tudo bem? E aí, vamos começar aí com nossa aula hoje, né? A gente vai falar sobre essa nova ordem mundial. Na verdade, a gente vai falar sobre algumas ordens mundiais, né? Mas a gente vai finalizar com essa nova ordem mundial. É interessante pelo momento que a gente está vivendo agora, porque talvez, né, esse momento que a gente vive agora nos leve a uma nova ordem mundial, ou seja, uma ordem diferente, né, a essa que a gente vai apresentar, não nessa aula, mas na próxima aula, tá bom? Quem se esqueceu o meu nome, né, tá aqui, sou eu, Elton Dantas, beleza? Então, vamos começar nosso esquema. Bom, pergunta, né, que a gente faz, né, logo professor, que diabo é isso, né? O que é uma nova ordem mundial? Que diabo é ordem mundial? Não sei nem o que é ordem mundial, não sabia nem que tinha uma velha ordem mundial. Como é que eu vou saber que tem uma nova ordem mundial? Na verdade, a gente já sabe que existe essa ordem mundial, a gente só não sabe que se chama desse jeito, né? Então, a gente tem que pensar que quando a gente junta vários estados, vários países que acabam tendo interesses diferentes, essas disputas vão gerar, claro, países que têm mais força e países que têm menos força. E essa relação entre eles, esse equilíbrio entre os poderes desses países, desses estados e talvez até dizer dessas empresas que hoje, né, são gigantescas, vão criar uma ordem, vão criar uma teia de poderes que vai dizer quem manda e quem acaba obedecendo. Tudo isso parte de uma lógica de que dentro dos seus estados, dentro do seu território, todo estado ele tem uma soberania política, né? Por isso que eu usei essa imagem clássica aqui de um livro fundamental para a gente entender a nossa sociedade, que é a ideia do Leviatã, né? Do Hobbes, né? Então, é, o Hobbes ele vai falar dessa necessidade de uma soberania. E o que é essa soberania? É o poder de você dizer que dentro daquela região você pode tudo, você acaba mandando, né? Você tem uma força superior às outras, né? O Hobbes vai dizer que era necessária essa soberania para que tivesse um certo controle, porque os seres humanos eles não conseguem conviver um com o outro se não tiver controle, porque senão eles começam a se matar, né? É tanto que ele vai dizer nesse livro que o homem é o lobo do homem, que ele se destrói, ele se preda, né? Se caça. Então era necessário essa soberania. Aí aqui a gente vê uma imagem que é muito interessante, que está aqui, vamos dizer assim, o território, né? E o soberano aqui, né, se destacando, né, com a espada para mostrar que ele tinha o direito de aplicar a força, né, e dentro dele, né, ele composto de todas as pessoas, né, e também a noção do rei, né, porque Hobbes era absolutista, então ele acreditava que o soberano tinha que ser o rei. Porém, para a lógica moderna, a soberania ela vai ser do Estado, né? E o Estado vai ser uma representação, né? Vai ser controlado pelo povo, né? Pela população unida, o que, de certa forma, também essa ideia do Hobbes já meio que representava um pouco, né? Agora, dentro do Estado, ele é soberano, mas na relação entre esses diversos países do mundo, aí a gente vai ter diferenças, né? Então, se a gente pensar que hoje, aproximadamente, a gente tem uns 200 países no mundo, eu acho, a gente vai ver que eles vão ter interesses diferentes. Deixa eu apagar aqui só isso. Né? Então, a gente vai ver que eles têm interesses diferentes.
E ao mesmo tempo que eles têm interesses diferentes, eles são diferentes. Então, alguns estados eles são ricos, né? E outros são pobres, né? E essa diferença aí de riqueza e de pobreza acaba influenciando nessa ordem mundial, em quem manda e quem obedece. A gente vai ter também estados que são extremamente poderosos militarmente e outros que nem tanto. E alguns que vão ter riquezas naturais e outros que não vão ter tantas riquezas naturais. A gente pensa no caso do Brasil, um país, né, como já diria o seu hino, né, bonito pela própria natureza, né, ou seja, já naturalmente é uma coisa bela e também cheio de riquezas, né, ouro, pedras preciosas, riquezas naturais como as próprias plantas, né, as árvores, né, que tem aqui, né, ambientes muito interessantes. E a gente vai ter também países que são poderosos, ricos, apesar de não ter isso, né? Se a gente pensar o caso do Japão, uma pequena ilha com quase nenhum recurso natural, sem minério, sem nada, mas que devido ao seu desenvolvimento tecnológico, é uma das grandes potências do mundo atualmente, né? Então, eu quero que vocês percebam aqui, né, que diversos fatores vão influenciar nessa questão dessa ordem mundial. Aí, dentro dessa ordem mundial, a gente vai ter alguns tipos, né? A gente vai ter alguns tipos. A gente vai ter a ordem mundial monopolar, né? E aí a gente tem o prefixo mono e polar, né? Mono, que quer dizer um, né? E polar, só um minuto, a gente tem o prefixo mono, que quer dizer um, e polar, que quer dizer polo, ou seja, só vai ter um polo, né? Ou seja, só um país detém esse poder. Só um país tem essa capacidade de influenciar maior os outros poderes. A gente vai ter o mundo bipolar, né? Bi, que a gente sabe que é dois, bicampeão, várias coisas, e polar, que é dois, ou seja, vão ter dois países nos polos, né? Um mandando e o outro mandando. Então, somente esses dois países vão ter uma capacidade maior de influenciar. E também a ordem multipolar, ou seja, quando vão ter vários polos, vários países disputando, né? Ou seja, com mais poder para influenciar no mundo. Tem que entender, né, que é interessante que essa ordem é dinâmica, né? Já mudou várias vezes e a gente vai ver alguns momentos aqui onde essa ordem mundial vai estar variando, né? Então, como ela depende de diversos fatores, quando um país consegue adquirir uma melhor posição em determinados fatores, ele vai estar claramente influenciando e modificando essa ordem, né? Então, se a gente pensar um desenvolvimento militar de um determinado país, vai colocar ele um ponto de melhor qualidade. Se a gente falar num desenvolvimento econômico, ele sobe também. E também ao contrário, né? Se um país acaba enfraquecendo economicamente e militarmente, ele começa a cair e perder influência dentro dessa disputa de poder, dessa relação geopolítica que existe no mundo desde quando os países começaram a se relacionar de forma mais... primeiro, desde quando se construiu essa ideia de Estado e desde quando eles começaram a se relacionar, né, entre eles, disputando esse poder. Então, a primeira relação que a gente vai ter é um mundo multipolar, né? Como eu coloquei aqui para vocês, do mundo multipolar, e depois a gente vai para um mundo bipolar. Que mundo multipolar é esse? É o mundo do início do século XX, né? Onde haviam diversos países disputando por esse poder. A gente vai ter aqui alguns, né, como a Rússia, a Grã-Bretanha, a Alemanha e o Japão, todos eles dentro do contexto histórico do imperialismo, né? Cada um tentando conquistar mais regiões e explorar essas regiões. Então, se a gente pensa em Inglaterra, teve forte domínio sobre parte da Ásia e sobre a África, né? Nesse período aí, a gente já vai ter
a América do Norte com um determinado domínio e controle dentro da América, né? Os Estados Unidos com controle pela América, a gente vai ter o Japão, né? Tentando controlar a região da Manchúria, né? Que é uma parte ali do que hoje é a China, e a Alemanha também fazendo disputas, né? Com a Grã-Bretanha e a França também, que eu não coloquei a bandeira aí, mas a França também estava dentro desse jogo de poder, tentando disputar as regiões da África e da Ásia, né? E essas relações aí de poder, elas vão permanecer até o fato da Segunda Guerra Mundial. Porque quando acontece essa Segunda Guerra Mundial, esses países vão acabar perdendo poder, especificamente porque eles vão estar dentro do contexto da guerra e vão sair bastante enfraquecidos, tanto economicamente como belicamente. Então a Alemanha é arrasada, o Japão é arrasado, sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial são jogadas 2 bombas atômicas lá no Japão, né? O Japão insiste em não se colocar como derrotado, né? E a gente vai ter também, a Europa vai perder muito dinheiro nesse confronto, né, que vai existir entre essas potências, né, justamente ocorridas por essas disputas multipolares, né, cada um tentando ser mais poderoso, né, até que vai culminar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial e depois Segunda Guerra Mundial, né, e eles vão sair extremamente enfraquecidos. E 2 países vão sair fortalecidos desse momento, que vão ser os Estados Unidos, né, e a União Soviética. A União Soviética vai se formar durante a Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, por causa das vitórias que vão ter na guerra, esses 2 países especificamente vão sair extremamente enriquecidos. Os Estados Unidos, porque utilizaram uma estratégia econômica interessantíssima, porque vendia para os 2 países, né? Chegou um momento que só vendia com ouro, né? Porque sabia que as moedas iriam enfraquecer, então ele termina com muito ouro após a Segunda Guerra Mundial. E também eles saem muito fortalecidos por causa do desenvolvimento militar. A União Soviética sai bastante fortalecida porque derrota, né, o exército nazista, e os Estados Unidos também. E é nesse período que esses 2 países também vão desenvolver tecnologias militares extremamente poderosas, como as bombas atômicas, né, e aí vai alavancar o poder deles, né, vai colocar eles num alto nível dentro dessa luta de poder entre os estados internacionalmente, dentro dessa lógica geopolítica. Então, a nova ordem mundial, que era multipolar, onde a gente tinha as grandes potências europeias ali, como eu coloquei nas bandeiras anteriores, né, como Rússia, Grã-Bretanha, França e até o Japão ali correndo por fora, vão mudar e vão dar, vamos dizer assim, a essa nova ordem, né, que é a chamada ordem bipolar, do mundo multipolar para um mundo bipolar. Esse mundo bipolar vai acontecer dentro de um contexto que historicamente vai ser conhecido como Guerra Fria, né? Guerra Fria, porque não vai entrar em vias de fato, porém vão estar sempre ali colocando quem tinha as melhores armas, quem tinha o exército mais poderoso, né? Disputando isso, e também vão estar disputando 2 blocos que são extremamente importantes, né? O bloco capitalista e o bloco socialista, que vão apresentar visões do mundo econômico e político que são hoje, né, consideradas opostas, né? Se a gente pegar a teoria marxista, né, vai dizer que é uma continuidade, né? Na verdade, evolução, né? O capitalismo uma hora vai evoluir para o socialismo, mas na verdade, se a gente olhar, eles vão estar ali em disputa, especialmente nesse período com mais força, né? Disputando, tentando mostrar qual era a visão político-econômica mais interessante, né? Por um lado, a gente ia ter o capitalismo, que pregava a lógica do chamado livre mercado, né? Ou seja, você ia ter uma disputa, né, entre as grandes empresas dentro do mercado para saber
quem ia vender esse produto mais barato e tal, isso, segundo a lógica capitalista e até liberal, levaria a um mundo melhor, porque os preços iriam cair de forma natural, né, o que eles chamariam de mão invisível do mercado, enquanto dentro do socialismo, né, a política econômica era uma política planificada. Então, havia os planos quinquenais, nos quais eles planejavam, às vezes, até 5 anos, né, de como a economia, né, iria funcionar, o que é que a agricultura iria produzir, o que é que a indústria iria produzir, visando o consumo da população, né? E a outra lógica que os dois pregavam, né, dentro da lógica do capitalismo, a gente ia ter a divisão de classes, onde a gente ia ter os capitalistas, que controlam os meios de produção, e os trabalhadores, que vendem a mão de obra, né? E para o socialismo, a gente ia ter o fim dessas classes, né? Não ia ter nem trabalhador, nem ia ter proletariado, ia ser somente trabalhador. Os meios de produção, eles não iriam estar sobre o controle de uma pessoa, estariam na mão de Estado e, teoricamente, controladas pelos trabalhadores. Na teoria, era isso que eles pregavam, mas se a gente for olhar como desenrolou isso na União Soviética, a gente vai ver que vai ter uma elite burocrática, né, ligada ao Partido Comunista, que vai deter o controle, né, desses meios de produção e obter vantagens por estar no poder do partido, né? E aí a gente vai passar por algum tempo dentro dessa lógica do mundo bipolar, até que a gente tem uma crise, né? Uma crise desse mundo bipolar que vai acabar com a União Soviética e enfraquecer de maneira quase ou provavelmente irreversível ou irreversível o bloco socialista, né? Essa crise ela vai ter diversos fatores, como qualquer crise que ocorre no planeta, mas eu vou destacar o problema da questão da centralização e burocratização dentro de um novo mundo. Então a gente vai ter nesse período a terceira revolução industrial, a chamada revolução tecnocientífica. O que é isso? É o mundo que a gente vive hoje, o mundo da informação, o mundo onde um e-mail é transmitido em segundos para o outro lado do mundo, né? Então, a economia planificada não vai ter dinamismo, e a burocracia não vai, e a centralização que a gente tinha no mundo socialista não vai ter a flexibilidade nem a agilidade suficiente para interagir com esse mundo. Se a gente pensar que eles faziam planos econômicos para 5 anos e a gente olhar para a nossa economia atual e perceber que em um ano ela tem um imenso número de variáveis, a gente consegue perceber que ela, dentro dessa lógica dos planos quinquenais, não ia suportar, né? E dentro dessa lógica de burocratização, que normalmente deixa as ações mais lentas, e a necessidade de uma centralização de somente uma pessoa ou um pequeno grupo controlaria uma economia gigante, de um país, a gente vê que é normal, é inteligível, né? É lógico que essa organização econômica, né, planificada de 5 anos, né, de vários anos, levaria a uma crise nesse novo mundo que é extremamente dinâmico e ágil, que é o mundo técnico-científico, o mundo da informação, né? Então a gente vai ter essa crise e o mundo bipolar, nesse momento, deixa de existir, né? Então na próxima aula a gente vai ver que mundo novo é esse que surge depois da quebra da União Soviética e do fim do mundo bipolar que a gente viu, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá certo, pessoal? Vejam aí as questões 1 e 2 da página 34, né? Vejam elas, né? 1 e 2 da página 34. Tentem responder e depois a gente vai conversar sobre essas questões. Tudo bem? Beleza?
Show, até a próxima aula.